Na tarde de 13 de outubro de 2008, o Brasil para. Câmeras de televisão transmitem ao vivo uma adolescente de 15 anos com uma arma apontada para a cabeça. O sequestro dura 100 horas. Dentro do apartamento, Eloá Cristina Pimentel está refém do ex-namorado. Lindenberg Alves Fernandes, 22 anos, invadiu o imóvel horas antes. Ele não aceita o fim do relacionamento. Dezenas de câmeras apontam para o edifício. Repórteres transmitem ao vivo para todo o país. O caso vira espetáculo antes de virar tragédia. Para entender o que acontece naquela tarde de segunda-feira, é preciso voltar alguns meses. Eloá e Lindenberg namoraram por 3 anos. Ela tinha 12 anos quando o relacionamento começou. Vizinhos descrevem Lindenberg como ciumento e controlador. Eloá terminou o relacionamento semanas antes do sequestro. Ele não aceitou. Na manhã de 13 de outubro, Eloá está no apartamento estudando com amigas. Lindenberg entra sem avisar. Ele está armado. Eloá consegue pegar o celular. Liga para a mãe. Ana Cristina Pimentel ouve a voz da filha e entende que algo está muito errado. A polícia chega. O gate é acionado. Começa uma negociação que vai durar 4 dias. Durante 100 horas, o Brasil assiste ao vivo sem saber o fim. Lindenberg aparece na janela várias vezes. Arma na mão. Eloá ao lado. As câmeras registram tudo. Nenhuma emissora desliga. Em 100 horas, o caso de Eloá vai expor falhas na negociação policial, o sensacionalismo da mídia e a negligência do Estado diante da violência doméstica. Como uma adolescente chegou até aqui, e o que a polícia fez ou deixou de fazer para tirá-la de lá? Lindenberg Alves Fernandes tinha 22 anos em outubro de 2008. Ele e Eloá tinham namorado por 2 anos. Ela tinha terminado o relacionamento cerca de 3 meses antes do sequestro. Após o término, Lindenberg não aceitou a separação. Ele enviou dezenas de mensagens para Eloá. Amigos e familiares da adolescente relataram comportamento obsessivo e ameaças veladas. Na manhã de 13 de outubro de 2008, Lindenberg entrou no apartamento onde Eloá estava com a amiga Nayara Rodrigues Silva. Ele estava armado com um revólver calibre 38. O sequestro começou por volta das 10 horas. A polícia militar cercou o prédio em menos de 1 hora. O delegado Ademar Matias coordenou as primeiras tentativas de negociação. Lindenberg não atendia ao telefone. Quando atendia, desligava em segundos. As câmeras de televisão chegaram ao local ainda nas primeiras horas. Até o fim da tarde, pelo menos 8 emissoras transmitiam ao vivo. A cobertura se tornaria parte do problema. Antes do sequestro, Lindenberg havia publicado mensagens perturbadoras em seu perfil no Orkut. Em uma delas, escreveu que não conseguia aceitar a separação. Em outra, afirmou que faria algo que todos lamentariam. Por volta das 15 horas do primeiro dia, a apresentadora Sônia Abrão ligou diretamente para o apartamento durante seu programa na Rede TV. Lindenberg atendeu. A conversa foi ao ar em tempo real para todo o Brasil. A ligação de Sônia Abrão durou minutos. Lindenberg falou sobre Eloá, disse que amava e que não queria machucar ninguém. A entrevista ao vivo com um sequestrador armado foi transmitida sem interrupção. Após horas de negociação, Lindenberg concordou em libertar Nayara. A adolescente saiu do apartamento ilesa no final da tarde do primeiro dia. Era uma oportunidade. A polícia tomou uma decisão controversa. Nayara foi levada para falar com os negociadores. A polícia acreditava que ela poderia ser útil para convencer Lindenberg a se render. Horas depois, Nayara voltou ao apartamento. Ela estava dentro novamente. Ana Cristina Pimentel, mãe de Eloá, foi autorizada a se aproximar do prédio. Ela gritou o nome da filha da rua. Em determinado momento, pediu para falar diretamente com Lindenberg. A polícia não sabia como controlar a situação. No comando da operação, o delegado Ademar Matias e o capitão do Gate divergiam sobre a abordagem. A negociação estava paralisada. Eloá e Nayara continuavam reféns.
A noite do primeiro dia terminava sem resolução. A ligação de Sônia Abrão ao vivo gerou reação imediata. Especialistas em negociação de reféns criticaram a intervenção. Para eles, o contato televisivo havia dado a Lindenberg uma plataforma que ele não teria de outra forma. Outras emissoras seguiram o exemplo. Repórteres tentaram contato direto com o apartamento por telefone. Lindenberg atendia algumas chamadas. Ignorava outras. Lindenberg tinha um perfil no Orkut. As postagens anteriores ao sequestro mostravam um jovem obcecado. Ele escrevia mensagens para Eloá todos os dias depois da separação. Em uma das mensagens, Lindenberg escreveu: "Sem você não existe razão para viver." O relacionamento tinha terminado 3 meses antes. Eloá havia pedido fim. Nayara havia saído do apartamento. A polícia sabia que ela era a única pessoa que Lindenberg havia liberado voluntariamente. Os negociadores decidiram usá-la. A estratégia era controversa. Nayara seria enviada de volta ao apartamento. A ideia era que ela acalmasse Lindenberg e facilitasse a libertação de Eloá. A adolescente concordou. Às 16h47 do dia 14, Nayara entrou novamente no prédio. Câmeras de televisão gravaram cada passo. O Brasil assistia em tempo real. Ana Cristina Pimentel ficou do lado de fora. Ela havia tentado falar com a filha mais cedo. Lindenberg não aceitou a presença dela. Disse que se a mãe entrasse, as coisas piorariam. Dentro do apartamento, Lindenberg tinha 2 reféns novamente. A situação havia regredido. O capitão do gate avaliava que o retorno de Nayara foi um erro tático. O delegado Ademar Matias defendeu a decisão. Para ele, a presença de Nayara mantinha Lindenberg calmo. A divergência entre a polícia civil e o gate aumentava a cada hora. Do lado de fora, o circo midiático crescia. Mais de 30 veículos de imprensa estavam posicionados em torno do prédio. A cobertura durava quase 100 horas ininterruptas. Na madrugada do dia 17, Lindenberg disparou dentro do apartamento. A polícia recebeu o sinal às 4h12. O gate foi acionado. Era o fim da negociação. Na manhã do dia 17, a negociação estava paralisada. Lindenberg não atendia mais os telefonemas da polícia. Haviam se passado 4 dias. Dentro do apartamento, Lindenberg postou uma mensagem em sua página do Orkut. A mensagem dizia: "Eu amo a Eloá e não vou sair daqui sem ela." Tinha sido publicada às 6h43. A mãe de Eloá, Ana Cristina Pimentel, pediu autorização para entrar no prédio. Ela queria falar diretamente com Lindenberg. A polícia inicialmente recusou. Horas depois, Ana Cristina foi autorizada a usar o interfone do prédio. Lindenberg atendeu. A conversa durou menos de 3 minutos. Ele desligou sem aceitar nenhuma proposta. Dentro do posto de comando, o capitão do gate e o delegado Matias discutiam opções. Uma intervenção tática foi considerada pela primeira vez de forma concreta. O risco para as reféns era alto. Do lado de fora, as câmeras continuavam transmitindo ao vivo. Repórteres anunciavam cada mínimo movimento. Qualquer sinal de Lindenberg na janela virava destaque nos telejornais. Na tarde do dia 17, Lindenberg voltou a aparecer na janela. Ele segurava Eloá pelo braço. Apontou a arma para fora em direção às câmeras. Os negociadores pediram calma pelo rádio. Um atirador de elite do gate estava posicionado desde a manhã do dia 16. Ele tinha linha de visão para a janela. A ordem de tiro não havia sido autorizada. Na noite do dia 17, Lindenberg atirou novamente dentro do apartamento. A polícia registrou 2 disparos às 22h08. As reféns continuavam dentro. Nenhuma confirmação de ferimento chegou ao posto de comando. O delegado Matias convocou uma reunião de emergência às 23h. O capitão do gate apresentou um plano de entrada forçada. A janela era o único ponto de acesso viável. Eram quase 100 horas de sequestro. Eloá e Nayara ainda estavam dentro do apartamento.
Na manhã do dia 18 de outubro, o comando policial tomou uma decisão final. São quase 100 horas de sequestro. É 18 de outubro de 2008, sábado. O capitão do Gate recebe autorização para a invasão. A negociação chegou ao fim. Às 16 horas e 47, o Gate lança granadas de luz no apartamento. A operação dura menos de 1 minuto. Lindenberg atira 2 vezes antes de ser dominado. Eloá é atingida na cabeça. Nayara leva um tiro no rosto. Lindenberg é imobilizado por policiais do Gate no chão do apartamento. Eloá é retirada do apartamento inconsciente. É transportada de urgência ao hospital Mário Covas. Nayara sobrevive ao ferimento no rosto. Eloá passa 2 dias em coma no hospital. Em 20 de outubro de 2008, médicos confirmam a morte cerebral. Ela tinha 15 anos. A morte de Eloá provoca comoção nacional. Protestos acontecem em várias cidades. O nome dela aparece em cartazes e na imprensa por semanas. Lindenberg Alves Fernandes é indiciado por homicídio doloso, tentativa de homicídio, sequestro e cárcere privado. O processo tramita por quase 3 anos. Em setembro de 2011, o júri condena Lindenberg. A sentença é de 98 anos e 8 meses de prisão. É uma das penas mais altas já aplicadas em São Paulo. O caso Eloá reavivou o debate sobre a Lei Maria da Penha, sancionada em 2006. Especialistas apontam que o stalking e as ameaças anteriores de Lindenberg não foram tratados como alertas. O caso também gerou debate sobre a cobertura midiática de crises. Pesquisadores documentaram como entrevistas ao vivo com Lindenberg prejudicaram a negociação. Em 2010, o Conselho Federal de Psicologia publicou diretrizes sobre sequestros. Eloá Cristina tinha 15 anos e um futuro inteiro pela frente. Sua morte expôs as falhas de um sistema que transformou sua agonia em espetáculo televisivo. 16 anos depois, ainda nos perguntamos: quantas Eloás precisam morrer até que aprendamos que violência doméstica não é entretenimento, e que o silêncio das câmeras pode salvar mais vidas do que 1000 horas de transmissão ao vivo? Se esse caso te fez pensar, deixe o seu like e comenta aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative o sino. Novos casos toda semana.